Primeiramente, um bom dia para todos. Eu sou o professor Wesley Moraes, de Matemática, e eu sou o criador do projeto Professor Remoto. O tema da aula de hoje é Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é relacionado a um triângulo retângulo. Então, nesse primeiro passo, nós iremos entender como que o triângulo retângulo se diferencia dos outros triângulos. O triângulo retângulo nada mais é do que um retângulo cortado pela diagonal, beleza? Consequentemente, ele possui um ângulo de 90 graus, que normalmente é representado por um quadradinho com um ponto no meio, como a gente pode verificar aqui. O triângulo retângulo ele tem um lado que é chamado de hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos. A hipotenusa é o maior lado desse triângulo. Ele corresponde à diagonal do corte feito do retângulo ou ao lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o nosso primeiro passo em qualquer questão sobre triângulo retângulo é localizar o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Em seguida, nós automaticamente já localizamos a hipotenusa, que é o lado que fica oposto a esse ângulo. Beleza? Como se trata apenas da medida dos lados do triângulo, os catetos eles só recebem esse nome de catetos mesmo para poder diferenciá-los da hipotenusa. Então, o nosso foco principal do estudo é a localização da hipotenusa. O que o Teorema de Pitágoras nos fala? Que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à medida do primeiro cateto ao quadrado mais a medida do segundo cateto ao quadrado. Normalmente, isso é resumido da seguinte forma. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, agora a gente vai avaliar um exemplo para a gente poder trabalhar com essa fórmula. Mais uma vez, para ficar claro, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. O que eu vou mostrar para vocês agora é um exemplo de aplicação desse Teorema de Pitágoras, certo? Aqui eu escolhi um exemplo bem fácil só para a gente conseguir localizar as medidas e posicioná-las dentro da fórmula. Primeira coisa que a gente faz quando a gente tem esse exemplo aqui é localizar a hipotenusa, que é o maior lado ou o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. O ângulo é reto, o que caracteriza um triângulo retângulo, e oposto a ele nós temos x. Dessa forma, as medidas dos catetos são 3 centímetros para o cateto menor e 4 centímetros para o cateto maior. Beleza? Agora a gente pega essas medidas que foram dadas e posiciona de forma correta na fórmula para que nós descubramos a medida dessa hipotenusa. A medida da hipotenusa ao quadrado, nesse caso a hipotenusa é x, então eu vou ter x ao quadrado, é igual à medida do primeiro cateto ao quadrado, que tanto faz qual que eu vou usar 3 centímetros, mais a medida do segundo cateto ao quadrado, que é 4 centímetros. Agora basta que a gente resolva essa equação que foi dada aqui, beleza? Eu vou resolver do lado de cá. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Por enquanto eu vou desprezar as unidades de medida, tá bom? Então, x ao quadrado, lembrando que primeiro a gente resolve a potenciação, porque ela está numa ordem de prioridade maior. Então, 3 ao quadrado é igual a 9 e 4 ao quadrado é igual a 16. Por fim, nós temos que x ao quadrado é igual a 9 mais 16, que é 25. Concluindo, x é igual à raiz quadrada de 25. Por que a gente não considera mais ou menos a raiz quadrada? Porque se trata de uma medida e não existem medidas negativas, tá bom? Então, x é igual à medida positiva, raiz quadrada de 25. O valor da raiz quadrada de 25 é 5. Então, a gente conclui que x é igual a 5 centímetros. 5 centímetros é, portanto, a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo.